Boa noite! É a Plena Parte Live falando sobre a superação da autossabotagem. Nós hoje estamos especialmente repetindo o mesmo tema da live da semana passada. Isso porque nós tivemos problemas técnicos na conexão da internet conosco. Então a live ficou partida. É por isso que nós estamos, inclusive, impossibilitada de fazermos o upload da live para o canal do YouTube. Então resolvemos essa semana que vamos fazer um reprise. Nós vamos reprisar como vencer e como superar a autossabotagem. Esse é o tema de hoje, é o tema da Plena Parte Live. Estamos aqui como todas as quintas, às 8h30 da noite, a Plena Parte. Diego, Davi, Acácio, Júnior da Paz, que hoje não está conosco, excepcionalmente, mas aqui é a equipe da Plena Parte. A equipe da Plena Parte que está destinada a estudar junto com você as questões de bem-estar, satisfação, qualidade de vida, ou seja, felicidade. Estudarmos juntos o que faz a felicidade na sociedade atual. Como nós podemos ser mais felizes? Como nós podemos reconhecer o propósito da nossa existência? Por que nós estamos aqui? O nosso legado em todos os sentidos. No campo pessoal, no campo afetivo, no campo sentimental, amoroso, profissional, de relacionamento, espiritual, enfim, em todas as dimensões da vida. Somos estudantes, somos aprendizes, estamos juntos com você na Plena Parte, a sua escola de felicidade. É um prazer estar aqui com você, é uma gratidão muito grande da nossa parte poder estar aqui conversando sobre temas tão importantes. E nós dizíamos semana passada que autossabotagem é um assunto importante de ser estudado e compreendido. Por quê? Porque nós passamos por ciclos de vida. O ciclo de vida mais comum de replanejamento da nossa existência é o ciclo anual. É a maneira pela qual nós contamos o tempo, as estações, a translação da Terra em torno do Sol, o ano completo. Quando nós terminamos o ano, é como se nós estivéssemos renovados para um novo processo de planejamento, para um novo repensar, para uma nova reflexão sobre a nossa vida. E o que é que acontece no final do ano normalmente? Eu não sei se aconteceu com você, acontece comigo sempre. A gente faz uma reflexão sobre a vida da gente. A gente começa a pensar nas coisas mais importantes. A gente começa a tomar aquelas decisões. A gente pensa naquela mudança de hábitos alimentares, naquele exercício físico que a gente vai fazer, naquele curso, naquela busca do novo emprego, da nova oportunidade profissional, aquela viagem que a gente está planejando há muito tempo, enfim. A gente vê quais são as coisas mais importantes que a gente vai fazer na vida da gente. A gente planeja, a gente toma aquilo que a gente chama de resoluções de fim de ano. E a gente decide e resolve. Não, este ano eu vou fazer isso. E aí você toma essa resolução de fim de ano. E o que é que acontece na maioria dos casos, né? As pesquisas mostram que as resoluções de fim de ano, elas são abandonadas com menos de 30 dias. 30 dias. 80% das resoluções de fim de ano são abandonadas no primeiro mês. Isso significa que aquilo que você, aquilo que eu decidimos, aquilo que a gente decidiu juntos, né, para o ano de 2020, quando chegarmos ali em fevereiro, a gente já esqueceu. A gente não cumpre aquela decisão que na maioria das vezes é uma decisão que vai nos fazer bem, que vai trazer bem-estar, satisfação. E por que é que a gente não cumpre o que a gente resolve? Por que é que essas resoluções de final de ano, elas são abandonadas? É aí que surge a autossabotagem. Esse é o tema que a gente deve estudar, compreender, para diminuir a autossabotagem na vida da gente. Sabotagem vem de sabot. É uma palavra francesa que quer dizer tamanco.
E sabotagem, a etimologia da palavra, ela está relacionada com o movimento da primeira revolução industrial. Os trabalhadores descontentes, quando resolviam fazer as suas paralisações, as suas greves, pegavam os tamancos de madeira e jogavam os tamancos de madeira nas máquinas das fábricas, das indústrias, para quebrar e paralisar as máquinas. E aí as suas greves, as suas paralisações, os seus movimentos paredistas, eles tinham uma maior chance de sucesso porque os tamancos quebravam as máquinas. Ou seja, sabotagem é jogar tamancos. Autossabotagem é jogar tamancos em si mesmo. É isso que significa autossabotagem. É você sabotar a si próprio. Você jogar tamancos em si próprio. Você colocar barreiras. Você botar limites. Você colocar obstáculos para a realização dos objetivos. Isso é a autossabotagem. Existem tipos de autossabotagem. São 4 tipos de autossabotagem principais. Vamos ver aqui juntos. O primeiro tipo é a negação. A negação é quando você diz o seguinte: olha, não, eu não preciso disso. É a primeira reação do ser humano. Você toma uma decisão, tá certo? Que sabe que vai lhe fazer bem, tá certo? Mas aí você diz: não, eu não preciso. Você nega aquela transformação. Isso é um tipo de autossabotagem. Você diz que não precisa, você nega aquela realidade. Uma outra autossabotagem muito comum é a procrastinação, que é o adiamento. Eu, por exemplo, eu sou um procrastinador. Eu luto contra isso. Então, nas minhas resoluções, no meu planejamento, nas minhas atividades, eu sempre tenho que tomar cuidado com a procrastinação, que é você deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Procrastinar é adiar. Procrastinar é passar para frente. Esse é o segundo tipo de autossabotagem. Tem um terceiro tipo de autossabotagem, que é a inconstância. É quando você começa uma coisa e você não termina. Quando surgem as primeiras dificuldades, você para no meio do caminho. Essa é a inconstância. E por fim, o último tipo, o quarto tipo de autossabotagem é o desculpismo. É quando você arruma desculpas para não fazer as coisas. Não, ainda não é tempo, eu faço o mês que vem, eu não tenho condições agora, eu não estou com condições financeiras, eu não estou com tempo. Ou seja, você arruma desculpas e aí você se autossabota. Você nega as coisas, você procrastina as coisas, você desculpa a si mesmo as coisas e você começa as coisas e não termina, você é inconstante. São os 4 tipos de autossabotagem. E a psicologia positiva, e mais próximo de nós, a partir dos anos 2000, a neurociência começou a estudar as causas da autossabotagem. Por que é que isso acontece? Por que a autossabotagem acontece? E as pessoas descobriram que, no fundo, os cientistas descobriram que isso está relacionado primeiro com a personalidade evasiva, tá certo? Você tem uma personalidade que não acredita, de evasão, personalidade evasiva. Ou seja, aquela personalidade que você não acredita em si mesmo. Quando você não acredita que você pode realizar aquele objetivo, aquela meta, aquela transformação, automaticamente a sua autoestima cai. Ou seja, você fica com uma baixa autoestima. Isso também pode estar relacionado, além da personalidade evasiva, à sua forma de criação, ao seu processo educacional. Normalmente um entorno familiar super protetor, que é uma característica da minha geração, por exemplo. A minha geração, a geração dos anos 80, tá certo? A geração X. O que é que acontece com a minha geração? Foi aquela geração que foi criada pelos baby boomers, ou seja, por aqueles que passaram pelas dificuldades da Segunda Guerra Mundial. Então nós somos aqueles que nasceram na Revolução Cultural dos anos 1960, na Revolução Hippie. O que é que aconteceu? Os baby boomers, tá certo, que tiveram que se reconstruir no mundo ocidental a partir da Segunda Guerra Mundial. Essa geração foi uma geração que ela não quis passar para os seus filhos, de maneira nenhuma, as dificuldades que eles viram que os seus pais atravessaram.
Então, eles lutaram para ser vitoriosos. Na minha época, quando eu era rapaz, tinha 15, 16, 17, 18 anos, era como se a vida tivesse um script. O script era o seguinte: olha, você vai estudar, tá certo? Vai se esforçar, vai estudar, porque se você se esforçar a estudar, você vai passar no vestibular, numa boa profissão, você vai poder fazer um concurso, você vai ter um bom emprego e aí você vai ser feliz. Então esse era o script da vida da gente. Esse era o script que a gente procurava cumprir. E a gente procurava dar o máximo possível de proteção aos nossos filhos. E esse foi o legado que a geração X deixou para a geração Y e deixou para a geração Z. Os Zers, né, os atuais, os dos anos 2000 e os Millenniums, tá certo? Eles já estão um pouco diferentes. A mudança cultural já está se prenunciando, mas a nossa geração protegeu demais. Protegeu demais. Eu não sei, Davi e Diego, se eles se acham que foram super protegidos, tá certo? Se eu e a mãe deles, de certa forma, a gente procurou poupá-los de qualquer arranhão do mundo. Ou seja, poupá-los de fracassos, de insucessos, de frustrações. Bom, como eu sou pai tardio também, né? Eu sou pai de 2 meninas de 6 anos, então nesse novo processo de educação, junto com a minha esposa, a gente está tentando acertar aí, e a gente vai amadurecendo e vai procurando, né? Dando o melhor que a gente tem para oferecer aos nossos filhos. Certamente, quando a gente faz terapia, a primeira coisa que a gente aprende é a perdoar os pais, tá certo? Por que isso? Os pais, eles procuram dar o melhor para os seus filhos. O melhor que eles entendem para os seus filhos. A gente procura fazer isso. E se você estiver fazendo isso, certamente você está cumprindo e você está procurando, se esforçando para ser um bom pai, né? Um bom pai, uma boa mãe, ou seja, dar aquela educação. Bom, o que acontece? Essas são as causas da autossabotagem. Agora, existem estratégias para você evitar a autossabotagem, né? E é isso que é importante. É a gente compreender como a autossabotagem acontece e depois a gente buscar as estratégias. As estratégias, elas estão relacionadas com 3 coisas muito simples, que a gente já conversou aqui em outras ocasiões, mas que a gente pode falar. É foco, disciplina e hábito. Essas 3 coisas. Você ter foco, você ter disciplina e você gerar a mudança de hábito. O que é isso na prática? Imagine um controlador de voo. Existem aproximadamente, hoje, 2020, 100 mil pousos e decolagens diários em todos os aeroportos do mundo. São 100 mil voos diários, diariamente. Distribuídos em dezenas, em centenas de aeroportos pelo mundo todo. Com dezenas, centenas, milhares de controladores de voo. Os controladores de voo acompanham em seus radares dezenas de aeronaves. Mas, cada controlador de voo, ele só toma conta de um pouso ou de uma decolagem de cada vez. Isso é você ter foco. Você conseguir concentração. Isso é treino. É preciso ter treino, porque a gente vive com a mente dispersiva. Essa síndrome do pensamento acelerado é uma característica dos nossos anos, do nosso período, né, que nós estamos vivenciando, da nossa sociedade em transformação. A gente também já falou sobre isso aqui. Então, uma das coisas é ter foco. É por isso que a meditação é uma coisa tão importante. Quando você faz uma meditação de atenção plena, por exemplo, em que você centraliza na respiração, vamos dizer, a mais comum que a gente tem, a gente fecha os olhos, se concentra e pensa no movimento de inspiração e expiração, tá certo? Se concentra, você está treinando o foco, você está treinando a atenção plena. Exatamente, é direcionar o foco para aquela atividade que você está fazendo. E é tão difícil, não é verdade? Hoje em dia a gente é impactado, bombardeado por estímulos de todos os lados. Tem a televisão, a gente pega o celular, conversa com o WhatsApp, chega um, chega outro, você está distribuído, você está
repartido. Acontece que isso funciona bem com o computador, funciona bem com o algoritmo, funciona bem com a máquina, com a inteligência artificial, mas com o ser humano não funciona. A gente tem que aprender a ter foco, para a gente aproveitar o que tem de melhor na essência humana. Davi, tu escreveu sobre o movimento Slow, não é isso? A newsletter, né? O texto, o artigo que Davi escreve semanalmente, sempre às quartas-feiras, que está sempre disponível no Facebook, no perfil da gente no Facebook, tá certo? Você pode baixar lá o arquivo. Dessa semana é sobre o movimento Slow, devagar. A gente tem que aprender, diante dessa aceleração louca que a nossa sociedade está vivendo, a gente tem que aprender a desacelerar. Leia sobre esse tema, você vai ver. Bom, primeira coisa é foco. A segunda é disciplina. Bom, a gente já viu aqui, já estudou aqui o cérebro trino, a mente consciente, a mente inconsciente. A gente já viu que existe o processo da plasticidade dos neurônios, que é aquilo que se imaginava no passado, que não eram produzidas células do nosso cérebro, os neurônios, eles não eram formados. Isso caiu por terra, que existem aproximadamente 10 mil células-tronco diariamente que se transformam em neurônios. E que os neurônios, eles são plásticos, eles são adaptáveis, ou seja, a gente tem a neurogênese e a neuroplasticidade. Isso é uma realidade científica dos anos 2000 a 2010. Então, o que é que acontece? Os neurocientistas dividiram a mente, o cérebro, em dois aspectos fundamentais, em duas mentes principais. A mente consciente, a mente racional, aquela que formula a estratégia, que faz o plano, que é dominada pelo lado esquerdo, pelo hemisfério esquerdo do cérebro, e que está mais relacionada com as formações mais recentes, com o neocórtex. Ou seja, é a última parte do nosso cérebro que foi desenvolvida. Isso é a mente consciente. É o que nos dá a razão, a racionalidade. É aquilo que nos distingue enquanto animais. Só que existe uma outra mente mais primitiva. Uma mente mais atávica. Aquela mente que é chamada de mente inconsciente, que ela é reptiliana, que ela é límbica, ou seja, que está na fronteira. Essa mente, ela se comunica através de sentimentos, de emoções, de imagens. Ela tem um outro tipo de comunicação. Quando você diz da sua mente inconsciente, que está no hemisfério esquerdo do cérebro, para o hemisfério direito, para a mente... Desculpe, vou repetir. Hemisfério... Me ajuda, Davi. E Diego, viu? Me ajuda aí. Hemisfério esquerdo, mente consciente. Não é isso? A mente racional. Quando a mente racional diz para a mente inconsciente, que é o hemisfério direito, que é a mente emocional, é como se a mente emocional absorvesse aqueles comandos que é dado por sua razão e internalizado para seu corpo. Então, todo o seu corpo vai acreditar naquilo que você está comandando. É por isso que é necessário disciplina, e não precisa muito. A neurociência estabeleceu um período de 8 semanas, de 15 a 20 minutos por dia, para você realmente disciplinar-se naquilo que você tenciona fazer. Se a gente quiser, por exemplo, ser um meditador, você quer fazer meditação, então você quer meditar. Se você repetir isso diariamente, de 15 a 20 minutos por dia, se você tiver essa disciplina, os teus caminhos neurais, o teu sistema nervoso vai estabelecer conexões, sinapses, conexões entre os neurônios, de tal maneira que em 8 semanas essa tua disciplina vai se transformar me ajudem, num hábito. E aí está a tríade: foco, disciplina e hábito. O hábito é aprendido, é adquirido. Por isso que
PhD da Universidade de Colômbia, doutora Carol Dweck, quando escreveu a sua obra Mindset, ela dividiu o mindset, que é o modelo mental, entre o modelo mental fixo e o modelo mental de crescimento. O modelo mental de crescimento é aquele que usa o fracasso, usa o esforço como oportunidade de crescimento. Então, a mudança de hábito vem do esforço, é aprendido. Você pode aprender, eu posso aprender. Se a gente se limita, é um mindset fixo, ou seja, a gente não cresce. O mindset de crescimento, não. Então, foco, atenção, disciplina e vai se transformar num hábito. Essa é a estratégia fundamental para vencer a autossabotagem. É o primeiro passo. Vamos falar de outro passo, principalmente das resoluções de final de ano. É a diferença entre o que e porquê. Normalmente, a gente começa as resoluções dizendo o que vai fazer. Então você pega aqui, minha caderneta. A velha não tá não, eu tô com caderneta nova. A cada 3 ou 4 meses eu mudo de caderneta. Mas hoje eu comecei. Hoje eu tive reunião com o meu gerente lá na Petrobras. E aí, hoje eu fui estabelecer algumas metas para 2020 junto com ele, né? E ele foi me dar as diretrizes e tal. Chico, é para você, viu, Chico? Um grande abraço, tenho a maior admiração por você, amigo. Então vamos lá. Aí ele acertou comigo algumas atividades que eu tenho que desenvolver. Então tá lá, ó, Cássio, tem que ver lá a estadia dos navios, verificar os indicadores de desempenho do terminal, nós temos que ver o memorial descritivo das obras da refinaria, enfim, uma série de coisas lá que ele mandou fazer, tá certo? Então, você fez atividades, na verdade, você fez o que fazer. Só que tem algo mais importante do que fazer. Porque o que fazer, a gente é muito hábil no que fazer. Porque o que fazer ele está relacionado, mais uma vez, com o lado esquerdo do cérebro, com a nossa mente racional. Mas tem uma coisa mais importante do que o que fazer. É por que fazer. É o motivo, é o propósito. Isso é mais importante, ou pelo menos, você deve fazer antes de definir o que fazer. É por que fazer. E aí você pode começar com as grandes questões existenciais. Porque a época de final de ano é exatamente isso. É para a gente questionar a nossa existência. E você perguntar a você mesmo, por que você está aqui? O que é que você quer da sua vida? Qual é o legado que você quer deixar para as pessoas que estão no teu entorno? Como é que você quer ser lembrado? Por que é que você quer se desenvolver em tal área? Se você fizer essas perguntas antes de definir o que fazer, você terá muito mais chance de ter sucesso. Porque você está atingindo o lado direito do cérebro, o lado emocional. Aquilo que vai transformar o teu estado interior. Você está se questionando intimamente por que é que você está aqui. No fundo, as 3 grandes questões básicas da filosofia. O que sou, de onde vim e para onde vou. Como é que a gente pode lidar com a finitude da vida? Já pensou nisso? Nós temos um espaço a ser aproveitado. Um espaço de tempo, né? Todos nós nascemos, nós crescemos, nós nos desenvolvemos, nós atingimos um apogeu, nós declinamos e nós morremos. Nesse espaço da finitude da vida, como é que você quer ser lembrado? Como é que você pode encontrar o seu propósito, a sua visão? Como é que você pode concretizar o seu sonho? Qual é o legado que você pode deixar? Essas são as questões mais importantes. Elas são muito mais importantes do que a mudança do trabalho, do que se você vai se aposentar ou não vai se aposentar, do que se você vai fazer um programa de reeducação alimentar, se você vai ser transferido, se você não vai ser transferido, se você vai comprar ou vai vender aquele apartamento, aquela casa, você vai trocar de carro, o que é que você vai fazer para ajudar aquela pessoa. Essas são as tarefas, as atividades do que fazer. Antes de listar o que fazer,
a gente tem que pensar no porquê fazer. Por que fazer? Isso vai te dar a resposta fundamental para a terceira estratégia da nossa noite. Então vamos relembrar. A primeira estratégia, me ajuda aí, gente, Diego, é foco, disciplina e mudança de hábito, né? A segunda estratégia é a diferença entre por que fazer as coisas e o que fazer, as coisas que devem ser feitas. A quarta estratégia é um planejamento estratégico pessoal. É um mapa que vai traduzir, não precisa ser longo. Cadê? Semana passada eu peguei uma folha. George, eu não sei se você está aí, viu, George? Mas se você estiver, tá certo? George, um grande abraço, amigo. Um grande abraço aqui. George é um dos supervisores de manutenção lá da Transpetro. George, semana passada, falou: Cássio, tu pegou a folha, tu disse: olha, não pode passar de uma folha. É isso mesmo. Pegue uma folha de papel, tá certo? Escreva aqui o seu propósito. É a sua visão de futuro. O que é mais importante para você? O que é que realmente faz diferença na sua vida? No aspecto sentimental, afetivo, profissional, nas suas dimensões principais, tá aqui. Depois, você desdobra isso em planos, em metas, em objetivos. Aí você bota o que fazer e por que fazer. Você está montando o seu mapa estratégico pessoal. O primeiro você vai responder ao seu propósito. Escreva uma vez. Escreva lá. Bom, eu vou escrever aqui a minha visão de futuro. O ideal é que seja um tempo que não seja inferior a 5 anos. Você pode até fazer assim para 10 anos. Mas normalmente 10 anos é muito tempo, a gente tem dificuldade em planejamento de longo prazo. Pensa aí, daqui a 5 anos, em 2025, como é que você quer estar em 2025? No campo afetivo, no campo profissional, no seu bem-estar, você consigo mesmo, onde é que você quer estar? Então pensa nisso, em 2025, qual é a minha visão, qual é a minha visão de futuro para 2025? Escreve isso. Bota numa frase, num período. Aí você vai escrever a sua visão de futuro. Está lá, numa página. Você escreveu a sua visão de futuro. Ótimo, eu quero estar assim. Eu quero estar dessa forma. Eu quero superar tais e tais problemas no campo financeiro. Ou tais dificuldades nas questões familiares, ou uma determinada doença crônica, obter um tratamento, ou eu quero estar mais estabilizado do ponto de vista profissional, ou eu quero estar num nível maior de felicidade, ou eu quero estar morando em outro lugar, não sei, é o teu sonho. O teu sonho em ação, ou seja, a tua visão de futuro. Qual é a tua visão de futuro? Coloca lá e escreve a visão de futuro. Escreve uma vez. Aí no dia seguinte tu olha, muda uma frase, muda de novo, escreve de novo, reescreve. E aí você passa uma semana olhando para a tua visão de futuro. Depois que você estiver satisfeito com aquela visão de futuro que você escreveu, aí você desdobra aquela visão de futuro nas suas dimensões, nas suas metas. Aí sim você pode dizer o que fazer. Porque, por exemplo, se eu quiser estar numa outra situação financeira, por exemplo, eu vou ter que, sei lá, eu vou ter que eu vou ter que poupar mais, pagar dívidas, eu vou ter que fazer um curso, eu vou ter que me preparar, eu vou ter que, sei lá, se você quer ingressar no ramo do empreendedorismo, abrir um negócio, ou se você quiser recompor aquela sua relação familiar que foi desgastada em algum momento da sua vida com um parente distante, ou se você quer fazer aquela mudança de estilo de vida, ou se você quer mudar de empresa, ou se você quer mudar de profissão, ou de cidade. Para fazer isso, você tem que cumprir algumas etapas, não é verdade? Não basta desejar aquilo. Então você vai dizer o que fazer. O que fazer é como se fosse desdobramento daquela visão que você estabeleceu. Então você tem a visão de futuro, o seu propósito, o legado que você quer deixar,
aquilo que vai te dar satisfação, alegria, felicidade, aquilo que realmente importa para você. E você tem aqui as tuas metas e objetivos, que é o desdobramento da tua visão de futuro. Com isso, você tem o teu mapa estratégico pessoal. Está construído o mapa estratégico pessoal. É o nosso terceiro ponto. É isso? Então, relembrando. Porque eu me perco, viu, gente? Me ajudem aqui, que às vezes a gente se perde. O primeiro ponto é foco, disciplina e hábito. O segundo ponto é definir o porquê e o quê. O terceiro ponto é montar o seu plano estratégico pessoal. O que é que falta? Está aqui o seu plano, o que é que você vai fazer? Vai botar em prática. E aí, colocar em prática, você vai ter que ter uma estratégia de monitoramento e avaliação. Não adianta nada fazer um plano bonito, tá certo? E você deixar para lá. Não. Faça um plano que não passe de uma página. Agora você tem o plano. Mas não bote muita coisa, não. Não deve passar de uma página, não. Se você está buscando mais saúde, qualidade de vida, é por isso que você vai reeducar-se do ponto de vista alimentar ou praticar exercícios. É com um propósito, entende? O que ele vem a reboque do porquê. O porquê é primeiro. Então, eu quero ser mais saudável, ter mais alegria, mais qualidade, mais vitalidade na minha vida. Então, por isso eu vou me reeducar alimentarmente. Ou eu vou dar mais atenção ao lazer. Ou eu vou procurar, me ajuda, Diego, tu que é cientista ambiental, ter mais uma interação com o meio ambiente, eu vou buscar mais a natureza, eu vou fazer uma viagem por mês. Não precisa gastar muito dinheiro não, gente, são coisas simples. Ó, hoje teve uma coisa interessante. Chico, esse meu chefe que eu estava falando antes, ele me deu uma tarefa aí que vai precisar com que terças e quartas eu tenho que acordar um pouco mais cedo e que eu tenho que andar para pegar um ônibus para ir para o trabalho. Eu trabalho longe, a 50 quilômetros daqui, tá certo? E aí hoje eu acordei mais cedo, acordei talvez aí uns 20 para as 5, né? O horário que eu tenho que ficar acordando. O sol estava nascendo, tá certo? E aí eu tomo meus remédios, normalmente, homeopatia, tá, gente? Não é remédio, não é alopatia, não. Tomo minha homeopatia, bebo água, tá certo? Normalmente faço minhas preces, né? E aí hoje eu sentei na varanda. Sentei lá na varanda. E a varanda aqui não é nem muito agradável, não, porque é um mar de prédios aqui. Eu tô no 19º andar, e aí é prédio para todo lado, aquela selva de pedra, né? Mas o sol estava nascendo. E aí eu sentei assim, encostei na parede, sentei assim num batente, sendo o sentimento que tomou conta de mim foi o sentimento de gratidão, de olhar aquele fenômeno natural, diário, cotidiano, aquela estrela que está a 8 minutos-luz da gente, aquela energia vital que faz com que haja vida no nosso sistema solar, na nossa Terra, no nosso planeta, que é uma entre mais de 200 bilhões de estrelas que tem só na nossa Via Láctea, só em uma galáxia. Uma galáxiazinha pequenininha. Essa estrela que é de quinta grandeza, que está lá nos confins da Via Láctea. A gente está longe do centro. A gente é como se estivesse no interior da Via Láctea. O interior está afastado, né? Nós estamos a mais de 30 mil anos-luz do centro da galáxia, tá certo? Está lá perdida. Uma estrela diante de 200 bilhões de estrelas, não é nada. Mas é o nosso Sol. É aquilo que nos dá energia, vitalidade. É aquilo que nos faz mudar. Então, o sentimento que tomou conta de mim, no momento que eu estava fazendo a minha prece, tá certo? Era de gratidão. Agradecer essa oportunidade de olhar aquele sol com todas as dificuldades que tem do seu dia a dia, com todos os desafios que você tem, tá certo? A gente tem uma colega, e aí, obviamente, por questões éticas, eu vou poupar o nome dela, mas é uma pessoa
esforçada, uma pessoa boa, de bom coração, que dá o melhor para o seu filho. Dá o melhor para o seu filho. E esse rapaz, ele desde adolescente, menor ainda, ele teve alguns problemas, não por questões da vida mesmo, né, das coisas que acontecem assim, e envolveu-se com drogas, ele foi privado de liberdade, né, teve restrição de liberdade enquanto era menor, depois ele envolveu-se com tráfico, e ele foi condenado, cumpriu a sua dívida com a sociedade dignamente, tá certo? E recentemente, antes de ontem, ele voltou a ser preso. Uma denúncia, tá certo? Foi descoberto, né? Foi descoberto drogas na casa dele, né? Ele que morava com a mãe, e de repente uma ação tática do GAT, né? Fez uma prisão em flagrante, recolheram cocaína, recolheram maconha e tal. E o mundo dessa minha amiga ruiu completamente. Mais uma vez. Imagine a dor de uma mãe, depois de 5 anos que esse filho cumpriu pena, tá certo? Então todo aquele pesadelo volta. Imagine a frustração dela. E eu conversava com ela ontem e ela dizia: Acácio, meu amigo, eu já não tenho mais forças. Eu não consigo suportar. Eu quero desistir, Acácio. Eu quero desistir porque eu não tenho forças. Meu Deus, onde eu errei? O que eu fiz de errado, Acácio? Dizia essa minha amiga. Eu dizia para ela: querida, olha, é o seguinte. A situação se apresenta no momento, é essa. Ele vai passar pela audiência de custódia, ele está recolhido, então vamos para a audiência de custódia. E vamos ver na audiência de custódia para qual vara criminal o processo dele vai ser distribuído. Vamos ver o que é que tem que fazer. Vamos lá. Vamos comparecer na audiência de custódia, vamos falar com o advogado, falar com a advogada, vamos chegar lá, vamos ver, conversar com o juiz, com o servidor da vara, vamos ver. Aí houve audiência de custódia. Ontem. Ele foi recolhido ao cotel. Como ele é reincidente, né? Então ele não vai ter como responder em liberdade esse segundo processo, tá certo? Então ele foi para o cotel. Lá no cotel, e agora? Agora está no cotel energia. Então vamos lá, então vamos procurar fazer com que a estada dele no cotel seja a mais digna possível. Então vamos procurar o secretário de assistência social, uma pessoa que a gente conhece, vamos falar com ele e tal, vamos ver uma ONG, tudo dentro da ética, vamos ver uma ONG que ajude presidiários e que ajude depois os ex-presidiários, que imagina a situação de emprego, tá dificílima, imagina emprego para quem cumprir uma pena desse tipo. E às vezes a gente pensa assim, né? E não, é malandro, é bandido. E essa é simplesmente a gente está fechando os nossos olhos à sociedade. E essa pessoa, a gente esquece que não tem um ser humano ali por trás, não. Não tem uma vida que às vezes não teve determinadas oportunidades. Mas fulano teve oportunidade. Ora, e aquele que não teve? As pessoas são diferentes. Ou você, ou eu que estou aqui, nós somos perfeitos. Nós não temos as nossas vacilações. Então nós vamos condenar eternamente uma pessoa? Vamos simplesmente fechar os olhos e abandonar essas pessoas num depósito de seres humanos? Ou nós vamos fazer o possível? Errou sim, é isso mesmo. Eu disse a ela: amiga, então é isso, é uma provação que você está passando. Agora essa provação, você é capaz de superar. Se você está passando por ela, e amigos, colega, você que está me ouvindo aí agora, não tenha dúvida, por maior que seja a dor que você estiver passando, qualquer dor que seja, pode ser financeira, perder o emprego, pode ser uma doença, pode ser um problema familiar, porque todos nós aqui na Terra estamos sujeitos a dificuldades. Todos. Não tem ninguém aqui que tenha passado incólume. As dificuldades, de certa forma, elas nos fortalecem.
Se nós tivermos esse foco, essa disciplina, nós vamos atravessar as dificuldades. Um dia de cada vez, eu dizia para ela. Dar fim à vida não vai ajudar em nada. Estamos juntos, eu, mais alguns colegas e tal, juntos numa rede de proteção para ajudar essa nossa amiga, para que ela possa ajudar o filho dela. E que esse ser humano imagine o que é a alegria de uma recuperação de um ser humano como esse. Ou as pessoas não têm recuperação? Não tem recuperação? É isso? A gente vai abandonar as pessoas? E onde é que está o nosso sentimento cristão ocidental? Se você é religioso, por exemplo, se você é cristão, tá certo? Jesus veio para quem? Com quem é que Jesus andava? Andava com os marginais, com as prostitutas, andava com os degredados. Dizia ele que era para os pobres de espírito, porque dizia ele que bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito. Essa mensagem, que é a mensagem que está no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, do Sermão da Montanha, é uma mensagem universal. Ela atravessa fronteiras. Ela serve para o ateu, para o agnóstico, para o governante, para o budista, para o cristão, para o espírita, para qualquer um. Serve para mim, para você. Que é aquela mensagem de amar o próximo como a si mesmo. Fazer ao próximo o que queria que fosse feito para si mesmo. Os estudiosos da neurociência e da psicologia positiva mostram que é isso que traz felicidade para as pessoas. São as coisas simples. As coisas mais simples é que verdadeiramente trazem felicidade. Então, se você fizer isso, eu fiz uma derivação em função de dificuldades, né? Que às vezes a gente tende a abrir um parênteses até longo, mas que eu achei importante fazer esse parênteses. Por quê? Porque às vezes a gente está passando por uma dificuldade, né? Então, se a gente botar realmente no nosso plano aquilo que a gente vai fazer para superar aquela dificuldade, qualquer que seja ela, você vai trabalhar melhor a sua energia, o seu esforço, a sua determinação, o seu ser fisiológico para superar aquela dificuldade. O mapa estratégico colocado em ação. Faça isso. 2 meses para poder a gente concluir, né, Davi? A gente está com quanto tempo de live? Eu disse que ia ser menos do que a semana passada, né? Eram 34 minutos. A gente está com quanto? Eu acho que 43. 43 minutos de live. Você já não aguenta mais me ouvir. Mas não tem problema não. Isso fica no YouTube, fica no canal do YouTube, fica gravado. Depois Diego, que é meu filho mais velho, ele faz o corte em pequenos vídeos, tá certo? Porque dá para fazer pequenos vídeos de uma live. E aí você pode assistir isso com calma depois. Enfim, se você tiver interesse, óbvio. Para mim é uma alegria enorme. Mas vamos então para o quinto, né? É o quinto aspecto, me ajuda. Vamos lá. Foco, disciplina e hábito. O porquê e o porquê e o quê. O mapa estratégico, o plano, o mapa estratégico. O plano em ação, colocar em ação. E aí chega a parte final, tá certo? Que quando você fizer isso, olhar todos os dias para o seu plano, guardar aquele plano, digita no computador, bota lá, bota na nuvem, ou se não, se você for mais analógico, feito eu, você escreve num papelzinho. Eu tinha um amigo, eu estou hoje abrindo os parênteses demais, eu tinha um amigo, Toninho, beijo no coração, Toninho, Antônio Carlos do concurso da Petrobras de 1987, eu acho, de 106 mil concorrentes no Brasil, ele foi o 6º colocado. 106 mil, o canal, curso de analista de sistema. Não me esqueço nunca disso, viu, Toninho? Tu é 10, cara. Toninho, ele tinha um plano de sair da Petrobras, certo? E ele ficou com um plano de sair da Petrobras, Davi. E ele, durante 2 anos, ele escreveu o plano dele. Escreveu e ele botava no armário da casa dele aquele plano. E ficou lá aquele papel. Não me desmita não, viu, Toninho? Eu sei que eu estou contando aqui os seus segredos. Até o dia que ele fez as condições necessárias
para sair da Petrobras. E ele saiu da Petrobras porque ele queria ser empresário, empresário do Porto Digital, empreendedor, queria ter uma vida diferente. E graças a Deus ele trilhou aí a sua existência fora da Petrobras. Isso tem mais de 20 anos que ele saiu da Petrobras. Então faça isso. Quando tiver pronto o seu plano, que você olhar, riscar, rabiscar, reescrever, olhar diariamente durante 2 meses, antes disso não, você está preparado para você compartilhar o seu plano. E aí você vai escolher o seu tutor ou o seu padrinho. Você vai escolher alguém. Pode ser alguém próximo ou não tão próximo assim. Mas tem que ser alguém que você respeite. Tem que ser alguém que você não queira decepcionar de maneira nenhuma. Semana passada eu lembrei do meu amigo Gessler. Se tem alguém que eu confio e que eu não quero decepcionar de maneira nenhuma nessa vida, chama-se Gessler Carlos West. Gel, meu grande amigo Gel, engenheiro aposentado da Petrobras, hoje coordena o Instituto de Caridade Lar Paulo de Tarso. O Paulo de Tarso que está lá com crianças nas mais severas condições que você pode imaginar que uma criança passa. Crianças abandonadas pela família, vitimadas violência física e sexual. Então tá lá, Gel, um oásis de esperança, né? O Paulo de Tarso, Gel, coordenador lá do Paulo de Tarso. Parabéns, Gel. Eu te admiro, você sabe como eu admiro você. Então, escolha o seu tutor. Quem é aquela pessoa que você não quer decepcionar, de maneira nenhuma. E aí chegue para ela e compartilhe. Quem é essa pessoa que você pode compartilhar a sua vida? O seu segredo com essa pessoa. Escolha. Não precisa ter pressa, não. E você vai compartilhar com essa pessoa o seu mapa estratégico. Pode até ser que além do seu tutor, do seu padrinho, você precise de uma ajuda profissional. Claro, as pessoas são diferentes, né? Eu fiz terapia durante 10 anos da minha existência. Então você pode precisar de um terapeuta, de um professor, de um mestre, de um líder religioso, de um guru, de um personal, de um coach, enfim. Você pode precisar também de um apoio profissional. Mas independente do apoio profissional, escolha o seu tutor. Escolha aquela pessoa pela qual você tem respeito, pela qual você pode confiar a sua vida, que você pode compartilhar um segredo. Quem é essa pessoa? Todo mundo tem uma pessoa assim. Escolha. Pode ser muito íntimo ou não. E compartilhe com essa pessoa o seu mapa estratégico. Mas não é agora não, viu? É daqui a 2 meses. Você tem que passar pela disciplina de condicionar a sua mente inconsciente de que aquele plano é o plano que você quer para a sua vida. Aí pronto, depois que você passar 2 meses, aí procure esse amigo, procure essa pessoa e diga, olha, marque ele, mas não faça pelo WhatsApp, nem pelo telefone não. Marque, vá lá, presencialmente, olhe nos olhos, com o tempo. Vamos almoçar junto, vamos tomar um café, vamos dar um passeio na praia, sei lá, fazer o que você quiser. Vamos na Jaqueira, no Parque Dona Lindu, vamos olhar o mar, vamos tomar um café, vamos no shopping, onde você quiser. Mas vá com essa pessoa, tá certo? E aí, compartilhe com essa pessoa esse plano. E peça ajuda para essa pessoa para o seguinte, amigo, tutor, mestre, eu queria que você me ajudasse com esse propósito aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos montar aqui um calendário. A gente se encontra a cada 2 meses, a cada 3 meses, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, sei lá, até o final do ano, até o final do novo ciclo, tá certo? Lembre-se que isso já é o mês de março, porque você vai começar, se você começar hoje, tá certo? Uns 2 meses já está lá em março, então em março você está pronto para compartilhar. Aí você compartilha com esse seu amigo. Ao compartilhar com esse seu amigo, você está criando cumplicidade, você está se comprometendo consigo mesmo, tá certo? E quando você se compromete consigo mesmo, você está se comprometendo do íntimo, do âmago da sua alma. Algum problema aí, Diego, na live? Não? Aconteceu algum botão aqui que eu apertei sem querer. Pronto, agora voltou. Tá rolando legal? Rolou tua voz, mas tava filmando... a câmera de cá, mas... Pronto, acho que agora foi. Foi? Foi. Foi mesmo? Foi. Eu tô ali, ó. Deixa eu dar a mão assim, ó. Olha. Bom, tava curtindo. Vamos voltar. Então, esse seu amigo, compartilhe com ele, tá certo? Faça um cronograma com ele e aí
peça ajuda dele. E aí acompanhe 2, 3, 4 vezes esse ano. É um motivo para vocês se encontrarem, para vocês discutirem e avaliar o seu progresso. Esse é o quinto ponto, é a escolha do tutor e do padrinho. Se você fizer essas 5 ações que nós discutimos aqui, tá certo? A sua taxa de insucesso, que é de 80%, eu disse no começo, 80% dos planos são perdidos no primeiro mês. Ela muda de 80% de insucesso para 80% de sucesso. As pesquisas mostram que ao fazer essas coisas simples, esses 5 etapas fundamentais, você passa de 80% de insucesso para 80% a 90% de sucesso. Não tenha dúvida que aí sim a autossabotagem está vencida. E você vai estar no final do ano, no final de 2020, muito melhor do que você está agora. Certamente você vai atingir os seus objetivos. Semana passada eu encerrei com uma frase de uma pessoa que mudou a minha vida. Nos anos 1990, eu assisti um filme, o nome desse filme é The Power of the Vision, né, o nome em inglês, foi traduzido como Visão de Futuro, mas é a força da visão. É de um consultor de empresas, é de um professor, um futurólogo chamado Joel Barker. E Joel Barker, ele foi um profundo conhecedor de planejamento estratégico e de visão de futuro. Ele estudou com profundidade a força da visão de futuro na vida das pessoas, nas organizações, nos países e nas nações, nas comunidades. Como uma visão de futuro é importante. E tem uma frase, ele termina esse vídeo, onde ele diz o seguinte, ele diz, olha, uma visão sem ação é simplesmente um sonho. Se você tiver uma visão de futuro, mas se você não tiver ação para colocar aquela visão, você está só sonhando, você não fez nada. Ação sem uma visão é apenas passatempo, porque você está agindo, o tempo está passando, e olha, o tempo passa rápido. De repente, quando você olha para trás, o tempo foi. E aí, ação sem visão é passatempo. Agora, ação e visão juntos mudam o mundo e mudam a sua vida. A sua vida e a minha vida. Isso mudou a minha existência lá em 1990. Eu, engenheiro, resolvi dar uma guinada na minha vida, fazer mestrado em administração, estudar planejamento estratégico, e eu disse, rapaz, é isso que eu quero formular a minha vida do ponto de vista profissional. Eu quero estudar planejamento estratégico das organizações. Eu não quero negócio de engenharia, não. Engenharia, claro, agradeço muito a engenharia, me abriu muitos campos, né? Mas o que eu quero mesmo é trabalhar planejamento estratégico, é pensar no futuro das organizações. De quebra veio o futuro das pessoas. Eu vi que aquelas ferramentas de planejamento estratégico, elas serviam também para o planejamento de vida das pessoas, para transformar a vida das pessoas. E assim foram 30 anos. Foi assim que eu criei esse bonitão que está aqui, tá certo? Que tem 30 anos, aquele outro bonitão que está ali, que tem 28, tá certo? Foi graças a isso, né, que eu ajudei, claro, criei, né? Eles se criaram, mas a gente, como pai, a gente dá a força da gente, né? Mas é assim, né, com planejamento estratégico, tá certo? Então, lembre disso. Visão sem ação é sonho. Ação sem visão é passatempo. Visão e ação juntos mudam o mundo e mudam a sua vida. Um grande beijo da Plena Pati. Na semana que vem, Júnior da Paz vai estar com você. Toda a nossa energia, a nossa alegria, a nossa gratidão a você que está aí nos vendo. Hoje, agora e sempre. Beijo no coração.